Muito bem, gente, sequência dos debates, tá? Então tenho respondido comentários aí questionando, isso eu faço as postagens e o pessoal comenta lá, né? Daí eu respondo. Por que Moro não apresentou as provas antes? Olha, a confusão aí é o seguinte, é uma questão de você ser cauteloso, prudente e também você dar uma chance, né? Você imagina que você pega quem está cometendo um erro, ou no começo, e você já vai com tudo, tá? Tem vários exemplos aí, vamos pegar o exemplo mais simples da relação de convivência do dia a dia. Você se coloca aí no lugar de pais. Eu sou pai, tá ok? Então, quando eu vejo que a minha filha ela vai por um caminho de fazer alguma coisa que ela não deveria fazer, eu escolho tratar com ela de forma gradativa. Quem trata de forma gradativa descobre uma coisa: na grande maioria dos casos você consegue resolver uma coisa chamando atenção e com conversa. E perseverança, né? É você tratar o mesmo princípio, o mesmo caso, você tratar repetidas vezes. Porque aí com o tempo você fixa essa necessidade de comportamento, de atitude do seu filho, né? Tá? Em alguns casos em que a criança teima e aquele erro fica persistente, aí você precisa tomar medidas mais enérgicas, no sentido de você privar a criança de algumas coisas e até mesmo você dar um castigo na criança. Só que quando você tem a prudência de você ser moderado no trato, né? Você inclusive você ser amigo dos filhos, né? Na grande maioria das vezes, a gente se dá conta, como pais, de que a paciência e o trato você resolve muitas coisas e que só em casos isolados, em exceções, você precisa das atitudes mais duras, tá? Isso aí quem é pai entende bem o que eu tô dizendo, viu? Eu não sou a linha do pai de ficar massacrando a cabeça do filho por conta dos erros de filhos, né? Eu vou ali moderado, né? E, enfim, já disse o que eu queria dizer com isso. Você imagina, vamos supor uma situação, por exemplo, de uma situação de flagrante de crime, tá bom? Aí a polícia vai dar uma batida em um criminoso que já é notório, já é sabido, já se tem no entendimento que o cara é traficante. Mas na batida, no flagrante que a polícia dá, pega o traficante com o que caracteriza só um porte do produto, mas não é um volume que qualifica ele como traficante. Isso assim, numa batida ali, numa eventual, numa primeira vez. Como é que a polícia vai enquadrar esse traficante no criminoso que ele realmente é, se ele tá só com porte? Aí o exemplo mais simples disso é a droga, né? Você sabe que tem ali uma certa quantidade que eles consideram que a pessoa é usuário e a partir de uma certa quantidade é traficante. E vamos supor que você pegue um traficante com a quantidade de um usuário. Essas coisas para poder dar elementos para uma reflexão no sentido do seguinte, tá? Olha, Sérgio Moro, ele entrou no governo confiando no Bolsonaro. Isso justifica a tolerância do Sérgio Moro, tá? Não é que o Sérgio Moro entrou nesse desafio com esse espírito mal intencionado de derrubar o Bolsonaro. Quem cria nessa narrativa pensa e diz isso porque quer, não quer dizer que isso seja verdade. Então, sabe, tá tudo correto, tá tudo perfeito. Eu olho para o procedimento do Sérgio Moro, tá?
E assim, você sabe, existirem pessoas que têm um perfil íntegro, que são fortes, que são resilientes, que são ponderadas, que são pacientes e têm a capacidade de lidar com as coisas, colocando as coisas no seu devido lugar, né? A gente tem que reconhecer, são pessoas privilegiadas. Muitos de nós erram demais, como não gostariam de errar. Agora eu olho para um Sérgio Moro, daí eu vejo alguém que tem uma capacidade que é acima da média. Graças a Deus por isso, sabe? Graças a Deus por isso. Então, isso aí inclusive, porque isso que eu estava debatendo com algumas pessoas, respondendo, comentando, né? Pessoas comentando postagens minhas, foi o que foi comentado, por exemplo, para o bendito, pelo bendito do senhor da Atena, fazendo cobertura ontem no programa dele na Bandeirante, questionando exatamente isso. Se Bolsonaro tinha provas, por que ele não apresentou essas provas antes? Ora, se Bolsonaro tinha registro de ligações, de conversas, mensagens, tá? Aliás, até nós brasileiros sabemos que ali pela altura de agosto, tá? Bolsonaro já estava tendo um desgaste na relação entre ele e Sérgio Moro, porque essa questão de Polícia Federal começou lá no Rio de Janeiro. Por acaso, à toa, a Polícia Federal do Rio, né, aliás o COAF, levantou aquela lista de deputados estaduais, de mais de 20, praticamente eram todos da Câmara, de parlamentares com movimentações financeiras suspeitas. Né? E de uma lista que o PT, primeiro lugar, campeão, e o PDT, segundo lugar, tá? PT com mais de 40 milhões, e o PDT com 20 e tantos milhões de desvio, aparecia lá em 17º, olha as ironias da vida aí, né? Número 17. Essas coincidências que parece até mentira, né? Se a gente não visse a comprovação. O Flávio Bolsonaro apareceu lá em 17º dessa lista com uma movimentação de 1.200.000. Aí que, primeira providência do Bolsonaro, arrancou o COAF do Ministério da Justiça e depois veio com essa coisa de fazer a troca do diretor da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. De certa forma, depois, né, com essa tolerância e, sabe, essa disposição para entrosamento, para entendimento do Sérgio Moro, efetivamente até foi trocado, né? Vocês devem saber disso. Mas ainda assim, a opinião e a decisão do Sérgio Moro determinou para o policial federal que entrou no Rio de Janeiro no lugar do que saiu. Agora, isso aí já foi uma interferência do Bolsonaro. Só que ele, naquela irritação, naquele descontentamento dele, Bolsonaro, com o que ele achava que ele devia defender, ele já estava se desgastando com o Sérgio Moro. Repetindo, em agosto de 2019, tá? Então, o Sérgio Moro, ele foi sendo tolerante com essas coisas, e com tudo que ele ouviu, e com as coisas que foram notórias do que o Bolsonaro fez. Tá? Ele, na caneta para efeito de opinião pública, ele vetou o abuso de autoridade, mas a bancada do PSL, os deputados e a base aliada do Bolsonaro dentro do Congresso, derrubou o veto do próprio Bolsonaro. Quer dizer, armação. Depois, aí não teve nem armação. Ele foi direto, ele foi para as cabeças, para as caras. Assinou o juiz de garantias. Assinou o pacote anticrime com os pontos da delação premiada e da prisão preventiva sem efeito. Aí Bolsonaro foi lá e assinou. Assinou o juiz de garantias, assinou fundo eleitoral. E com tudo isso, quer dizer, aí ele nomeou o Augusto Aras, que é um cara da esquerda, que é um cara da máfia da politicagem corrupta, para PGR. Se você tem um cara que está em sintonia
com as conveniências dos políticos corruptos, aonde mais vai ter indiciamento o andamento de corrupção sendo processado, sabe? Então, com tudo isso, sabe, em um ano de governo, mas é tranquilo, tá? Mas muito tranquilo da face da terra do universo. O Sérgio Moro, ele teve uma medida coerente e razoável de tolerância com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com ele ter escondido provas ou ele ter prevaricado. Ele deu chances para o Bolsonaro. Até o Bolsonaro chegar às vias de fato, que é ele se impor, bater o pé e interferir na nomeação do diretor da Polícia Federal. E na verdade, se você entender que o Sérgio Moro é uma pessoa inteligente e de bom senso, ele não tinha necessidade de precipitar a apresentação de provas de intenções do Bolsonaro, ele vendo qual era a tendência do Bolsonaro. Você já ouviu aquela história, você dá corda para a pessoa se enforcar? Então você vai dando corda, sabe? E no fundo, assim, o que você pode pensar você se colocando no lugar do Sérgio Moro? Bom, aqui são duas alternativas. A decisão que eu vou tomar, ou eu estou dando corda para uma pessoa leviana e mal intencionada para que ela se enforque, ou eu estou dando chance. Da posição do Sérgio Moro, ele estava fazendo isso com o Bolsonaro. Ele deixou essas duas alternativas na mão do Bolsonaro. Olha, ou você vai abraçar suas decisões e vai pular dentro do abismo, ou então, com esse tempo, você tem oportunidade de sair desse caminho que você está trilhando. E é precisamente isso que foi a postura do Moro com tudo isso que ele fez. Então aí, sabe, gente, não cabe, tá bom? Se o vídeo vai ficando longo, quem quiser interromper, paciência, mas deixa eu ver outras coisas aqui, tá? Então, aí eu cheguei a comentar aqui do fato de que esse tipo de questionamento foi feito ontem pelo Datena, no programa dele na Bandeirante, enquanto o Moro estava lá dentro da Polícia Federal, né? Dizendo que Moro não pensa no povo, tá? Isso aí, Datena falou nesse sentido ontem. Tá pensando na própria biografia, que realmente o Moro, na sexta-feira de manhã, naquela fala das 11 horas da manhã da sexta, ele falou, dia 24 de abril, né? De que ele teria que pensar na própria biografia com relação às decisões que ele toma. Agora é o seguinte, as pessoas querem dar a entender que a pessoa está sendo egoísta ou vaidosa pensando na própria biografia, só que se a pessoa quer ser coerente com os princípios que ela tem e que esses mesmos princípios conduziram o que ela fez até agora, por que necessariamente tem que ser negativo a pessoa se preocupar com a própria biografia? Ora, eu tive um zelo na minha vida até aqui, até hoje, e eu estou preocupando em manter esse zelo no futuro. Eu não quero perder o que eu tive um esforço, uma determinação de construir. Por que isso tem que ser tratado como negativo? Sabe? Então, aí existem essas falas do tipo do Datena, e tem um eco aí na cabeça dos alienados, dos manipuláveis, de que isso seria uma motivação mesquinha do Moro. Muito pelo contrário, tá? Tem gente que faz coisas por motivações mesquinhas, mas se você pensar no fundamento, no conteúdo do que está por trás do que o Bolsonaro, do que o Moro, do que o Sérgio Moro pretende, ele não está errado, ele está correto, tá? Bom, aí o que acontece? Bom, nessa anotação aqui está aqui que o noticiamento, no caso, o que vem sendo noticiado pela mídia em geral e Rede Globo, enfim, do governo Bolsonaro, sempre atacando o que menos tem a ver com o interesse público e nenhuma relevância nos erros do Bolsonaro favorecendo corruptos. Porque, gente, o que é massacrante na mídia,
Tá? Isso aí vem desde ele, antes dele ser presidente, já de campanha. Ficar o tempo todo botando foco de que Bolsonaro é grosso, de que Bolsonaro é o perfil completo para ser atacado por todos os tipos de preconceitos da face da terra. São as coisas que ele diz, as coisas que ele fala, e porque aí vem aquela coisa fascista, porque defende ditadura militar e tal, essas coisas todas. Sempre a intenção da mídia é atacar, que defeito é isso, tá? Sempre atacar isso. E aí, o que acontece? A notícia que é marginalizada, a notícia que é desmerecida, que ela é diminuída, são as notícias que têm a ver com corrupção, de fato, tá? Por quê? O que interessava na cobertura do governo Bolsonaro era que houvesse noticiação e manifestação de opinião desses formadores de opinião, dessa gente que faz a mídia, de quando um Bolsonaro assina um juiz de garantias, de quando passa um abuso de autoridade, de quando é aprovado um fundo eleitoral. Agora, você vê a mídia batendo em cima disso o tempo inteiro? Não, nós não vemos a mídia batendo em cima disso o tempo todo. O que a mídia o tempo todo está batendo em cima é que o Bolsonaro falou assim ou falou assado. É porque o Bolsonaro desrespeita a mulher. É porque o Bolsonaro é homofóbico. É porque o Bolsonaro defende tortura e ditadura. Coisas que nós aqui da posição da opinião pública do povo, quando a gente olha, a gente não vê esse monstro todo em cima desses pontos. Nós não vemos, sabe? Aliás, o que mais a gente vê é ele falando, porque aí ele defende, não, a Constituição vai ser defendida e tal, não sei o quê. E ainda mais por causa do seguinte, que porque ele quer vir com ditadura, com ditadura militar, um Bolsonaro que nós estamos vendo pouco a pouco, tá? Sabe, um dia depois do outro, ele buscando, ele mesmo, no trato dele, aproximação com o Rodrigo Maia, com as lideranças partidárias de políticos do centrão do Congresso. Então, aonde que tem coerência a mídia brasileira dizer que ele quer ditadura? Ele simpatizando e se entrosando com essa gente. Mas quando ela insiste na mentira, ela insiste no que menos interessa, ela quer que isso ocupe a mente e a cabeça do brasileiro, a mídia, né? Que é... Agora, por quê? A Rede Globo, Grupo Abril, Folha de São Paulo, esses jornais impressos, eles sempre se locupletaram de uma relação com o poder público, de que os serviços de mídia, de propaganda, eles são contratados, tá? E aí vem as propagandas, tá bom? Uma outra coisa, existia uma lei em que as empresas, né, e principalmente, tanto mais as muito grandes, né, as indústrias muito grandes, tinham que fazer uma divulgação anual de balanço que era feito na mídia impressa, nos jornais, tá? E isso aí, gente, a custo de milhões. Então, essa relação da mídia com o poder público sempre fez com que a mídia, que é um setor privado, tivesse acesso ao recurso público através de pagamento de serviço, tá? Diretamente ao cofre público. Tá? Por quê? Porque se o governo vai divulgar uma propaganda, com que dinheiro que o governo paga a propaganda? Com dinheiro de imposto, porque o cofre é feito de dinheiro de imposto. Então, de certa forma, a mídia era um setor privado que abocanhava o recurso público nesse tipo de relação, tá? Que é dissimulada nesse tipo de relação. Então, a mídia sempre fez esse jogo, tá? Ela faz reportagens, mostra realidades, mostra verdades, mas ao mesmo tempo ela tem uma abordagem que também distorce a verdade e joga o foco aonde o interesse
dos donos de emissoras, dos donos de canais de mídia, de divulgação, de jornalismo. Eles jogam o foco aonde eles têm interesse. E com isso, pessoal, aí vai todo um jogo de chantagem, de achaque. Eles se posicionam diante dos políticos eleitos como alguém que tem força. E aí, sabe, fica implícito aí a chantagem. Eles conseguem um retorno desses políticos que estão no poder, deles cederem às pressões desses grupos mafiosos de mídia. Enfim, a mídia faz parte da máfia, tá? Isso para dizer o seguinte, que, tá, agora tentando agora puxar um resumo de tudo que eu disse antes. O que a mídia quer não é apontar o que realmente está errado no governo Bolsonaro, nas coisas em que o Bolsonaro tem falhado em tratar a corrupção no Brasil. A mídia não tem interesse nisso. A mídia ganha muito e esses donos e esses empresários que são dirigentes de canais, dirigentes de canais de mídia, de jornalismo, essa gente não é honesta. É lógico, essa gente também é bandida, corrupta, igual os políticos corruptos, porque eles sempre se beneficiaram dessa relação promíscua com o poder público. Então eles não são uma voz para nos ajudar a apontar no governo Bolsonaro as coisas erradas da corrupção, porque no fundo eles não querem que acabe a corrupção. É com a corrupção que eles vivem nessa riqueza nababesca, sabe? É nessa corrupção que eles se beneficiam. Então eles falam da corrupção, só uma medida mínima que vai até onde interessa o limite deles. No fundo, o que a mídia quer é um governo corrupto para que eles, tá certo? Eles fazem uma fachada de que eles eles divulgam os fatos, as verdades, mas nos bastidores eles têm uma relação promíscua de corrupção com os políticos que estão no poder. E daí que, pensando nisso, gente, quem é que já se acostumou a se entrosar com os grupos de mídia dentro dessa mentalidade, dentro dessa realidade? Os partidos tradicionais, os políticos da corrupção de sempre. Então, sabe, eleger PSDB, eleger PMDB, PT, PSOL, todos PDT, toda essa gente, DEM, todos eles são dessa mentalidade, sabe, do controle corrupto e covarde da nação, para eles se locupletarem dessa riqueza que eles arrancam do recurso público, nessa relação mafiosa. Então, o que acontece? Você tem um Bolsonaro problemático, errado, tá? De uma campanha que foi mentirosa, a campanha dele para presidente, que ele, no curso do governo, não está correspondendo ao que era, ao que foi passado na campanha, ele não está correspondendo isso. Porém, tá? Existe essa sutileza aí, essa coisa sórdida de como a mídia produz a divulgação, as notícias dos fatos, mas de acordo com os interesses dela própria mídia, que a mídia não tem interesse em ir para cima dos corruptos. A mídia não tem interesse em sanear o Brasil do problema da corrupção. Basta dizer o seguinte, tá, pessoal? Agora, para arrematar essa parte aí desse ponto aí que eu estava tratando. Nos estados pelo Brasil, as afiliadas de emissoras de televisão são de propriedade dos políticos. Os políticos que são caciques, que são os mais fortes em cada estado brasileiro, são eles que são donos das afiliadas. Políticos, que imagina se eles são corruptos, se eles fraudam licitações, fazem superfaturamento, desviam verba e têm relação de propina com as empresas. Imagina se esses políticos fazem isso, tá?
que são os coronéis, os caciques tradicionais das políticas pelos estados do Brasil, são os donos das afiliadas das emissoras. E os donos de emissora sempre se beneficiaram dessa relação promíscua. Ainda dá para dizer o seguinte também, que o Bolsonaro, aí é um ponto para voltar para trás, né? Bem no começo da história toda, tá? De que o seguinte, qual foi a grande tacada do Bolsonaro quando ele nomeou o Sérgio Moro? Na sequência muito breve, muito rápida, tá? Assim, de pouco mais de 2 a 3 meses depois, com o que ele fez com o COAF, por causa da situação lá do Flávio Bolsonaro, ficou claro o seguinte, que Bolsonaro não tinha compromisso com o combate à corrupção, coisa nenhuma. O discurso de campanha era mentira, tá? Mas, em janeiro de 2019, quando ele nomeou o Sérgio Moro, independente dele, tá? Lá dentro dele, né? Ele tem uma firmeza com relação à necessidade de combater a corrupção, que ele não tinha essa firmeza, mas ao nomear o Sérgio Moro, ele deu uma atacada, assim, eu não quero usar a palavra de mestre, mas já disse, né? Porque o Sérgio Moro estava num conceito altíssimo na opinião pública, por causa do trabalho realizado na Lava Jato, que aliás não tem precedente. A justiça nunca atuou de uma maneira tão contundente, tão forte, contra ladrões e bandidos ricos. Nunca tinha feito isso. E um trabalho como o do Moro, que prendeu mais de 160, 170 corruptos entre empresários, empreiteiros, políticos corruptos, enfim. Foi um trabalho muito forte. E aí então, quando o senhor Bolsonaro tem essa ideia dele chegar em janeiro e ele nomear o Sérgio Moro, o principal e sobretudo, ele agariou uma confiança na população. Quer dizer, ali foi um jogo de elevar a publicidade dele, o cacife da opinião pública com relação à política dele, Bolsonaro, o governo dele. Tá, não passou disso. Não passou disso. O objetivo dele foi impressionar e ganhar a opinião pública, o que efetivamente aconteceu. Eu mesmo, né, que fui eleitor do Bolsonaro e tudo, quando em janeiro ele convidou o Moro aceitou e finalmente o Bolsonaro nomeou o Moro ministro da Justiça, sabe, a minha confiança, o meu gosto, assim, se multiplicou muito, sabe, me senti muito bem, muito feliz com isso. Por outro lado, né, o que acontece? Também existe, pessoal, e é isso aí, tá até previsto aí em literaturas desde a antiguidade, tá? Existem best-sellers aí que são consagrados pela quantidade de vendas, como O Arte da Guerra, de um general chinês chamado Sun Tzu. Você vê ao longo da história, tem lá O Príncipe de Maquiavel. Qual é o tema desses livros e muitos outros que existem mais, tá? Teve um camarada aí que é bem identificado com a esquerda mesmo, porque já é mais recente. Esses outros autores, Maquiavel e Sun Tzu, são muito antigos, né? Maquiavel de 500 anos atrás e Sun Tzu de, sei lá, 3.000 anos atrás. Mas você vê que o gênio humano já tinha produzido teorias e conceitos e normatizado isso, tá? Ensinando o efeito prático da covardia, da traição, da mentira, do suborno, que é isso que você encontra nesses livros. Tem gente que que se impressiona muito com o fato de serem livros muito vendidos, como se isso comunicasse necessariamente, como se isso desse a entender necessariamente que eles são de um valor positivo. Não é. Eles ensinam a pessoa a conseguir o que quer pelo mau caratismo, tá? É você atropelar, passar por cima, você conseguir o que você pretende, seja lá por que meios for, tá bom? E daí que entre esses princípios tem aquela coisa que é muito antiga também no conceito, assim, quase que no domínio público, né? Aquela história de que a melhor forma de você tratar os inimigos é você ter eles próximos de você.
Então, se um senhor Jair Bolsonaro da vida, tá? Que a nossa impressão de que, pelo fato dele ter passado quase 30 anos dentro do Congresso, sem se relacionar com os políticos dos grandes esquemas de corrupção, de desvios de verba, sabe, de venda de apoio político, de negociação de contratos fraudados, tá? Então pareceu para nós que por ele não se associar a essas negociatas, a essa mentalidade, a esse modus operandi do padrão brasileiro da política, né? E esse padrão é a corrupção, que então ele seria como que fosse uma pessoa provada pelo fogo e assim seria alguém de confiança. No entanto, se descobriu depois essa coisa do uso irregular da verba de gabinete. Aí cabe um outro parêntese, tá? Que realmente, de fato, tá? Essa ilegalidade, quer dizer, crime, tá certo? Você manipular a gestão da verba de gabinete, a contabilidade da verba de gabinete, você conseguir pessoas, né, aqui no Brasil, com essa forma deslumbrante de você colocar as regras de como as coisas funcionam no Brasil, você tem lá uma regra que cada deputado tem direito a 15 assessores, a não sei tantos quantos funcionários. Você imagina? O cara com 15 assessores, um deputado. Só no federal são 514 deputados. Cada um tem direito a 15 assessores. Com um salário, vai saber lá que salário, né? De 7 mil, sei lá quantos mil. É o salário de cada assessor. Mas aí, na grande maioria dos parlamentares, vai o seguinte. O cara foi eleito lá comprando voto, sabe, manipulando a eleição. Um cara desse, ele chega num cargo sabendo o que ele tem que fazer, imagina. Ele não sabe nada e tampouco ele está se lixando, ele não está se preocupando com o que o país precisa, com que a vida das pessoas vai ser melhor de ser vivida. O cara não está nem aí para isso, ele está pensando nele mesmo. Foi por isso que ele tacou o pau a comprar voto na campanha. Aí um cara desse precisa de 15 assessores? Será que ele é um gestor e ele é um visionário tão arrojado de que ele precisa tanta gente trabalhando com ele para poder ele cumprir os objetivos dele? O cara lá, no máximo, ele precisa de 2, 3 secretárias para dar uma assessoria ali, sabe, na agenda medíocre e mequetrefe que ele tem. Mas aí ele tem a deslumbrante ideia de convencer 10 pessoas a serem contratadas para não trabalhar. Aí ele pega, não, isso aqui é um acordo que eu estou fazendo com você. Isso é o seguinte, você vai faturar aqui R$1.000 por mês, só que tem um porém. Você vai receber um salário que é tanto, por você aceitar aqui, né, esse nosso combinado aqui. Se você quiser. Porque o cara faz um combinado desse, se a pessoa diz que não quer, porque a pessoa acha assim, meu Deus do céu, mas o meu salário de 10 mil, eu vou ficar só com 1.000. Se a pessoa disser que não quer, o bandidão lá do político, ele fala assim, tá bom, então tchau e benção, vai embora. E ele arruma outro. Sabe? Na hora que ele fizer essas ofertas, se tiver 10 que não quer, ele encontra 30 que vai aceitar. E nesse jogo, tá? Aí o cara, ele vai o quê? Ele vai se capitalizando, né? Ele vai se capitalizando. É a bendita da tal da verba de gabinete. Agora, isso se compara com os níveis da corrupção, de desvios de verba, de o político fazer desvio do que é destinado à educação, à saúde, se compara a esse outro nível de corrupção? Não, não se compara. É corrupção também, tá? Mas não se compara. Isso para dizer o seguinte, tá? Que eu tenho essa clareza de fazer esse discernimento entre os erros do Bolsonaro como político e até, né, no caso lá do Flávio Bolsonaro, cometer essa corrupção com a verba de gabinete. Porém, pessoal, assim,
sinceramente, de coração, eu não coloco ele no mesmo balaio, no mesmo saco de gato dos outros corruptos que operam na corrupção muitíssimo, imensamente mais pesada, tá? Que é você privar as pessoas do recurso dos hospitais, do recurso das escolas, da infraestrutura das cidades, que é da condição das ruas, do fato das cidades brasileiras não terem rede, tá? E você tem políticos que existe uma verba destinada para resolver esses problemas e eles roubam essa verba. E a política do Bolsonaro, ela não estava associada a esse nível de corrupção. Que efetivamente é a corrupção que faz diferença na condição de vida do povo em geral. Tá? Ele não estava nessa? Não estava. Então, eu faço essa distinção de corrupção para corrupção até o ponto, gente, até o ponto em que o seu Bolsonaro, então, ele resolve, ele entende que ele precisa se entrosar com os políticos que fazem essa corrupção mais pesada. Que ele vai atender conveniências e fazer concessões para essa gente. E foi isso que ele saiu fazendo à torta e à direito, sancionando as coisas que ele sancionou em 2019, tá? Nomeando as pessoas para quem ele nomeou para certos cargos, como Procuradoria-Geral da República, as lideranças do governo Bolsonaro dentro da Câmara e do Senado, que é feito de PMDBistas, tá? O cara que ele colocou primeiro na AGU, na Advocacia Geral da União, que por sinal é esse mesmo que agora foi nomeado, esse Mendonça, né? Foi nomeado para o lugar do Sérgio Moro. E por fim, pessoal, tá? O que é imensamente... Aí são duas tacadas nessa tirada do chefe da Polícia Federal. Duas. Ele tem os problemas dos filhos dele e de deputados parlamentares que são da base dele, Bolsonaro, complicados com a investigação da Polícia Federal. E a segunda coisa, que ele tira um cara da Polícia Federal que trabalha de maneira correta e vai atrás do serviço que tem que ser feito, ele tira essa ameaça dessa gente do Centrão, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Gilberto Kassab, Arthur Lira. Ele tira esse policial federal que sim seria uma pedra no sapato desses corruptos clássicos, desses corruptos que vendiam apoio lá no PSDB do Fernando Henrique, já desde o Sarney, que negociaram com o PT o mensalão, políticos todos da lista de propina da Odebrecht. Agora o Bolsonaro está fechando com esses caras. Isso tudo fecha a lógica porque é que ele quer alguém dele, Bolsonaro, como o diretor, o superintendente geral da Polícia Federal. Fecha essa lógica aí. Não vê, sabe, pessoal, quem não quer se apropriar dos fatos, aí não vê essas coisas. Né? E isso, então, eu estava falando dentro do assunto justamente da questão dele lá no começo, ele ter nomeado o Moro, mas aí, ao mesmo tempo, ele pegou para ele uma coisa muito conveniente, que era não é publicidade, do Moro, né? A fama do Moro, ele pegava, ele agregava ao governo dele, Bolsonaro, a fama do Moro, mas ao mesmo tempo, o que o Moro seria para interesses de corrupto seria um inimigo, ele pegou e colocou o inimigo junto dele, tá? Sendo falso, né? Querendo parecer que ele ia andar de acordo com o Moro. Mas sendo falso, ele colocou o inimigo do lado dele e ele tentou, então, manipular, tá, o perfil da justiça, que está ali naquela figura, na atitude, na postura, no trabalho, no profissionalismo do Sérgio Moro, manipular o resultado disso. Manipular o que... E efetivamente foi o que ele tentou fazer, né? Agora o Sérgio Moro não se constrangeu. O Sérgio Moro não se constrangeu com as pressões, tampouco se deixou levar pela vaidade, por causa dele... Olha a posição dele, um ministro de Estado.
E as pessoas querendo dizer que o Moro tá agindo por ambição ou por vaidade, sabe? E aí o cara coloca em risco a estabilidade dele e da família dele, a estabilidade de toda a família dele para entrar num embate contra o presidente da República. Sabe? Qual é o sentido disso? Então ele é um louco, então? Aí as pessoas querem dar essa aparência, essa narrativa, uma coisa que não fecha, que não faz sentido nenhum. Entendeu? E imagina ele como se ele fosse entrar numa campanha para a presidência pulando no escuro, na verdade. Quem está com a campanha da presidência do Sérgio Moro somos nós. Ele jamais deu a entender que ele tinha intenção nisso. Mas com certeza o que sempre o Sérgio Moro demonstrou é que ele tinha uma atitude firme dele cumprir o papel dele como juiz para combater a corrupção e para combater o crime. Sempre foi firme nesse sentido. Agora, se com quem ele está entrando em acordo, com quem ele está se unindo para poder buscar esse objetivo, se essa pessoa é falsa, tá? No começo diz que vai fazer o que tem que ser feito, mas depois faz o contrário, por que o Sérgio Moro tem que continuar? De maneira nenhuma. Tá? Não faz nenhum sentido. Eram coisas aí que tava para dizer. E um abraço. Qualquer coisa nós estamos aí. Continuamos firme. Hashtag Moro 2022. Somos todos Moro. Moro maior que Bolsonaro. Em Moro we trust. Um abraço.